Sejam muito bem-vindos, Maicon, eu aqui na área para te ajudar dentro dessa evolução dentro da fisioterapia. Se você é acadêmico, se você é recém-formado ou se você já está lá no campo de batalha atendendo pacientes, não se preocupe, porque informações úteis vão ser reveladas daqui a pouquinho. Naturalmente, a gente trabalha com os bastidores, com a base teórica de anatomia e de raciocínio clínico e, claro, com conteúdo prático de avaliação e de tratamento, tudo o que você precisa em um lugar só. Agora presta atenção, se esses assuntos realmente te interessam, não esquece de seguir o canal e de clicar no sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo daqui em diante. Bora lá para o que interessa. Como estudar anatomia de maneira eficiente? Como ter um raciocínio clínico embasado nessa anatomia? Esse é o nosso tema do dia. Eu vou trazer para vocês aqui uma vivência prática e real, que está ali, ó, conectado com a minha história de vida. Lá na faculdade eu tinha um recurso para estudar anatomia. Eu aprendi essa anatomia na sala de aula com o professor, né? O meu professor de anatomia era dentista e eu, como fisioterapeuta, tinha a base anatômica, só que desconectada da prática, então isso já dificulta. Se você é fisioterapeuta, o ideal é que você aprenda a anatomia voltada para a tua atuação profissional. Isso vai facilitar o teu aprendizado, vai acelerar demais o que você está buscando. Segunda forma que eu tinha para aprender, além de na sala de aula, era através de livros. E qual que era a metodologia usada? Cada um se vira por conta própria, cada um faz do jeito que gosta, ou do jeito que sabe fazer. Então, a gente normalmente ia ler aquele texto, olhava para as imagens, fazia resumo, copiava, tirava xerox, fotocópia, não sei se é dessa época, não tinha celular para fazer um print. Era o recurso, não tinha um tablet com material em 3 dimensões, não tinha um vídeo no YouTube. E o mais importante de tudo isso é que a gente construiu uma base de raciocínio, tá? Com dificuldades, com caminhos mais longos do que o necessário. E o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que dá para ser muito mais simples e que decorar não funciona mais. Na verdade, nunca funcionou. É uma forma de você ter aquela informação por um tempo curto e desfazer dela, para entrar uma nova informação e um novo conteúdo. Então, normalmente, quem estuda para a prova vai passar por esse modelo, né, que é antigo, que está em desuso, da decoreba. Quem já está um pouquinho mais ligado no que o mercado precisa, vai ter uma aprendizagem mais ativa, vai querer aprender por conta própria algumas coisas. E quando eu falo de anatomia, a gente tem um aprendizado macro dela, que é um aprendizado com a conexão entre as partes, e um aprendizado fragmentado. O ideal é que se comece pelo fragmentado, mas dentro desse fragmentado existem boas sequências para você estudar, e esse fragmentado, ele tem que ser conectado, ele tem que ser integrado ao todo, porque senão não vai fazer sentido na hora de você atender o seu paciente. Para estudar anatomia, eu vou dividir o corpo do paciente e eu vou dividir ele em estruturas que tenham uma importância clínica. Como assim, Maicon? É muito interessante para a gente começar pela coluna vertebral. Por quê? Membro superior, membro inferior, crânio, víscera vão depender da coluna. Uma vez que você entende bem a estrutura de coluna, fica muito mais fácil dar sequência no teu raciocínio. Beleza, elegi uma parte do corpo, coluna vertebral. Qual é a sequência ideal? Não existe, mas é necessária uma sequência. Então eu posso começar de baixo para cima, de cima para baixo. Qual que é a minha orientação? Lombar, torácica, cervical e sacro. Por quê? Porque lombar é muito comum. E lombar tem um fácil entendimento. Então, quando eu pego essa lombar, eu vou estudar ela mais uma vez em microfragmentos. Estruturas ósseas, que vão formar as articulações também, ligamentos, músculos, nervos e vasos sanguíneos. Eu fecho a lombar e agora eu posso ir para a torácica. Uma vez que eu passo pela coluna vertebral, eu vou para as articulações do ombro, eu vou para cotovelo, punho e mão, eu vou para quadril, coxo femoral, joelho, tornozelo e pé. E assim eu vou concluindo o sistema músculo-esquelético do meu paciente. Repara que essa sequência faz com que você aprenda e não precise ficar reestudando o mesmo tema depois. Isso é importante, por quê? Porque o nosso tempo é muito valioso. E claro, a metodologia que você usa para estudar, ela vai fazer total diferença. Agora vamos falar de um estudo de ombro, só para você entender essa linha de raciocínio. Vou estudar os ossos.
Vou estudar o húmero, a clavícula e a escápula. Vou estudar cada uma das articulações, externo-clavicular, acrômio-clavicular, glenohumeral e escápulo-torácica. Vou entender que é justamente a junção dessas formas anatômicas que vai discriminar uma função. A estrutura da anatomia ajuda eu a entender a função. A estrutura da anatomia vai determinar quando o paciente tem uma patologia. A falta de função vai determinar quando o paciente tem um sintoma por excesso de uso ou por desuso. Entende como a anatomia está conectada em tudo? Além de estudar ela, existem passos seguintes que a gente vai aprender no longo dessa jornada. Mas agora, anota essas dicas que eu passei de fragmentar o corpo e depois conectar. Maicon, dá um exemplo para mim de como acontece essa conexão. Vamos supor que eu concluí o meu estudo clássico da anatomia da lombar. Eu vou conectar ela com os pontos que estão próximos, através de ligamentos. Então, tem um ligamento longitudinal anterior que vai conectar a lombar com o sacro e mais, vai passar pela torácica, vai passar pela cervical e vai chegar até a base do crânio. Tensões desse ligamento podem gerar algum tipo de repercussão. Eu tenho músculos, como o quadrado lombar, que sai da lombar e vai para costelas e vai para o ilíaco. Então, a lombar pode influenciar e ser influenciada por essas estruturas. O músculo diafragma, que é o músculo famoso por ser da respiração, ele se insere nas vértebras lombares, na região mais anterior de L1, L2 e L3. Então, a coluna vai influenciar na respiração do meu paciente e a respiração também influencia na coluna lombar. Essas conexões me ajudam a entender melhor o meu paciente. Faz sentido para você essa colocação? A gente chama isso de cadeias lesionais, mas também é assunto para um próximo tópico. Agora, faz o seguinte, deixa aqui nos comentários se essa dica foi útil para você, se deu mais clareza na hora de organizar os seus assuntos e, se precisar de qualquer tipo de ajuda ou de um material prontinho para você começar a estudar, clica aqui nos comentários. Eu vou deixar na observação, no detalhamento desse vídeo, a minha rede social lá no Instagram, e o site maiconeuc.com.br, onde você pode acessar conteúdos exclusivos e alguns cursos com materiais inéditos. Fica a dica, aprende, aplica rápido e volta para cá para ver o próximo conteúdo.